cantado o primeiro hino, unido esta noite, sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero fazer uma mensagem diferente hoje. Tem de fato sim a ver com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, porém, ela é baseada em algumas coisas que têm acontecido nos últimos dias, nos últimos anos, e nessa época do ano, e principalmente de outubro para cá, se iniciou muito, que é a questão de onde o Senhor Jesus nasceu. Com a crise da guerra entre Israel e o grupo terrorista do Hamas, muitas narrativas surgem a cada dia. E o antissemitismo, que é o ódio ao povo judeu, volta a aflorar em todo mundo. E todo dia eu recebo de um jornalista correspondente de Israel imagens do mundo inteiro demonstrando essa insatisfação com o povo de Israel. Grupos, especialmente grupos de esquerda, defensores das chamadas minorias, e até alguns cristãos mal informados, eles se unem num coro contra Israel. E entre essa narrativa, a mais comum são aquelas que talvez você já ouviram: Israel é o invasor, Israel é o opressor, Israel pratica o genocídio. É essa a tônica de toda a narrativa deles. E uma outra narrativa que volta, como eu disse, à tona, e especialmente na época do Natal, é que Jesus não era judeu. Talvez você já tenha ouvido nos telejornais aí, falando isso. Não, Jesus era palestino, Jesus não era judeu. Os líderes da Palestina dizem às pessoas que Jesus não era um rabino judeu, mas um profeta palestino. E um recente artigo de um jornalista chamado Itamar Marcos, e ele é diretor da chamada mídia palestina, detalha essa obsessão que a autoridade palestina tem com tudo aquilo que é judaico, incluindo Jesus. Segundo esse escritor, esse jornalista, ele diz que as autoridades palestinas ensinam falsamente ao seu povo que os palestinos é uma nação de 5.000 anos, que foi invadida pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, e ainda assim os palestinos sobreviveram. Eles notam que eles invertem a história. Tudo aquilo que é Israel, eles invertem, né? É a história judaica falsificada como história palestina. Não há dúvida que Jesus Cristo, né, aquele que nós adoramos como Deus, ele diz, né? Não há dúvida que Jesus Cristo, que você adora como Deus, é o bisavô do povo palestino. Então, todo Natal, os líderes da Palestina dizem para as pessoas que Jesus não era um judeu, um rabino judeu, mas um profeta palestino. E esse Itamar Marcos, ele continua dizendo o seguinte, a respeito disso, né? Que não há evidência, e aqui é interessante que eles usam isso como científico, né? E é muito comum dizer isso. Não há evidência alguma de que Jesus Cristo era judeu. Nós vamos ver as evidências daqui a pouco. Então, essa inveja da autoridade palestina de que Jesus é apenas um componente de um jogo, né, que eles criam, israelense, judaico, faz com que os líderes palestinos tenham tantos ciúmes de tudo que os judeus criaram, toda a herança histórica em volta à imagem de Jesus, que esse homem, né, Itamar Marcos, ele inclusive faz parte do Fatah, o Fatah é uma organização, né, um partido político que governa a Cisjordânia. Então, segundo eles, né, Jesus
ele é o bisavô, né, ele é o antepassado dos palestinos. E um outro homem chamado Mohamed Abbas, que foi presidente das autoridades palestinas, disse em uma declaração que antecedeu o Natal anterior, de que essa era a data de celebração de Jesus no Palestina. Então ele pegou essa data e falou: olha, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus no Palestino. E ele diz assim: Jesus foi um mensageiro de Alá. Ele foi o primeiro fidai palestino, ou seja, o primeiro lutador autossacrificante, o primeiro homem-bomba, né? Na época não tinha bomba, mas o primeiro que se suicidou, o primeiro que se matou em prol da Palestina. Agora tem um detalhe: o islamismo surgiu por volta de 600 anos depois de Cristo, mas eles reivindicam que Cristo era palestino e subsequentemente ele era muçulmano. E o principal líder deles, que é Maomé, nasceu em 570 depois de Cristo. Um outro artigo assinado por também jornalista chamado Júlio Pratas, ele diz o seguinte: Jesus Cristo nasceu em Belém da Cisjordânia, onde hoje estão os palestinos. Portanto, a corrente teológica que diz que Jesus era palestino está corretíssima. Jesus nunca foi natural de Nazaré. De fato, a Bíblia fala que Jesus nasceu em Belém e foi se esconder em Nazaré, para que se cumprisse a profecia, né? Foi chamado Nazareno. Então ele diz o seguinte: ele viveu em Nazaré, o que é bem diferente do que nasceu. Ademais, Jesus nunca falou hebraico, ele sim falava aramaico. O único país do mundo que hoje fala aramaico é a República Árabe da Síria. Só que no vídeo detalhe, né? Jesus, vários povos, inclusive judeus, muitos judeus falavam aramaico, inclusive Jesus também falava aramaico. Então ele continua: portanto, é um pai de origem árabe. Nos dias de hoje, que a fala da língua aramaica, né, pertence a nós palestinos. Então, eles ridicularizam, inclusive, os cristãos, dizendo que os cristãos evangélicos vivem fazendo curso de hebraico, como se hebraico fosse a língua de Jesus. Agora, o fato de Belém hoje não pertencer, ou o fato de Belém estar hoje sob o domínio da autoridade palestina, não tira a nacionalidade de Jesus. É como dizer que uma pessoa nascida em Mimoso do Oeste, alguém que nasceu em Mimoso do Oeste em 1997, não pode ser chamado de mimosense. Agora, que cidade é Mimoso do Oeste? É a atual cidade chamada, a partir de 98, a cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, que foi filho do governador, né, Eduardo Magalhães, né, que era da Bahia. Quando o filho morreu, ele rebatizou a cidade com o nome do filho, para homenagear o filho. Mas quem nasceu antes, não pode falar que é Luiz Eduardense, né? Ele nasceu em cidade chamada Mimoso. Ou como alguém que, por exemplo, nasceu o Acre pertencia à Bolívia, né? Então vamos supor que quem nasceu no Acre antes de ser anexado ao Brasil, ele era boliviano. Então ninguém pode dizer: não, fulano de tal, ele é boliviano, ele é brasileiro. Não, ele é boliviano porque ele nasceu na Bolívia, né? O mesmo está com Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Agora, vocês podem imaginar quais são os interesses que estão por trás dessa narrativa. Ao longo dos anos, os mais velhos vão lembrar, já tentaram dizer que Jesus nunca existiu, que Jesus era uma fábula. Como não conseguiram quebrar essa verdade, começaram a dizer que Jesus era apenas um homem comum que viveu e morreu como qualquer outro. E até mesmo que Jesus não morreu na cruz, mas que casou-se com Maria Madalena. Enfim, sempre estão levantando hipóteses para destruir a história de Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou ler agora. É um livro que eu comecei a ler no começo do mês, comprei na conversa chamada da noite, e ele
sobre o palestinismo cristão. Diz assim: o palestinismo cristão é uma imagem invertida do sionismo cristão. O sionismo é descendente dos judeus cristãos, né? Judeus messiânicos. Para que a Bíblia seja vista como cristã, não judia, a terra da Bíblia é a Palestina, não Israel. O Filho de Deus é palestino, não judeu. O Holocausto é ressentido, não relembrado. Em 1948, quando Israel foi determinado como Estado, é uma catástrofe. Não, desculpa, 1947. 1948 foi quando, logo em seguida, que Israel se tornou nação, teve a guerra das 21 nações, né? Então eles chamam do milagre, né? Daquela, Israel foi decretado. Israel foi permitido virar Estado em 47. Em 48 ele assumiu o Estado. E logo em seguida veio a contra-ataque dos povos árabes contra Israel. Então ele fala: 1948 é uma catástrofe, não um milagre. O povo judeu é o ocupante legal, não um legítimo proprietário. E a profecia bíblica é um manifesto moral, não um sinal para a segunda vinda. Então, esses tipos de conversas que você vê no Globo News, Jornal da Globo, você vê o Lula falando, você vê quem eu ouvi falar recentemente também foi a Gleice Hoffmann, né? Nós temos que apoiar o Hamas, que é um povo oprimido pelo grupo genocida. Esse discurso sempre foi para tentar tirar a característica real e tirar a legitimidade bíblica de que Jesus nasceu em Belém. Então ela surge, né? Essa narrativa ela começou a surgir lá nos anos de 1906, quando, ao estudar, começando a estudar o Jesus histórico, porque eles tentaram separar o Jesus histórico do Jesus da Bíblia, o Cristo da Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar também sobre isso. Então diz o seguinte: a pesquisa sobre o Jesus histórico se desenvolveu em 3 ondas, preocupadas em reconstruir os fatos históricos, a pessoa humana de Jesus, que ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas de fé da igreja. Que são o seguinte: o Jesus histórico não tem nada a ver com o Jesus dos cristãos, da Bíblia, da fé cristã. É uma outra pessoa. A gente sabe que é a mesma pessoa. Deus se fez homem. E foi recentemente potencializado, recentemente isso lá em 2004, ou antes de 2004, foi potencializado por Yasser Arafat, principal líder do Fatah, até a sua morte em 2004. Então a ideia de desconstruir a fé cristã, porque eles imaginam que se de fato Jesus não fosse judeu, as profecias a respeito de Jesus não teriam sentido, seriam furadas. E assim que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 2, seria mentira. A nossa fé estaria baseada numa coluna de areia, não num fato verdadeiro, bíblico. Porque as profecias do Antigo Testamento diziam que Jesus nasceria em Belém, na Judéia. Ele seria descendente de Davi. Davi é rei de Israel, foi judeu. Então, a tentativa não é dizer que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, mas dizer que Belém da Judéia pertence aos palestinos. É tirar a identidade do Messias. Agora, como é que nós podemos afirmar que Jesus era judeu? A nossa fonte primária de informação é a Bíblia. Mas existem outras fontes também que apontam para a geografia. Autores como Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do segundo século, Tertuliano, que foi outro historiador do primeiro século, apontam para o fato de que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Também tem textos romanos afirmando essa verdade. Agora vamos ver. Há pouco mais de 2000 anos, quando Jesus nasceu na cidade de Belém, como eu disse, hoje de fato domínio da autoridade palestina, mas vai voltar depois ao domínio de Israel. Deus vai restaurar todo Israel. Mas hoje sim, quem nasce em Belém é palestino, mas na época de Jesus, quem nascia na Judéia era judeu. Então, como eu disse, os nascidos hoje na Judéia sendo palestino, fica a questão que a realidade da época de Jesus Cristo não era essa. A época do nascimento de Jesus, a Judéia pertencia, como eu disse, voltará ao povo de Israel. Se hoje quem nasce na Judéia é palestino,
tempo de Jesus não era assim. Agora, começando pela Bíblia. Como eu disse, ela por si só nos basta. Quando nós usamos fontes além da Bíblia, não significa que nós queremos comprovar a veracidade bíblica, mas simplesmente estamos criticando aquilo que já a Bíblia dizia há muitos anos. Então nós vemos o que a Bíblia está dizendo a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a própria palavra de Deus, a Bíblia, já tem tentado caracterizá-la, dizendo que a Bíblia, na verdade, é um conjunto de escritos feitos por homens que tinham o intuito de manipular as pessoas. Mas como isso também cai por terra, nós temos, né, que olhar para a Bíblia. E a Bíblia relata, primeiramente, que Maria, mãe de Jesus, era judia. E se casa com José, da tribo de Judá. E na época do nascimento de Jesus, o censo romano leva José à cidade de origem, a cidade de Belém. Lá em Lucas 2,4, tem bastante versículos de Lucas capítulo 2, né? Então, nós já lemos aqui alguns textos do capítulo 2 de Lucas, mas só reforçando Lucas 2,4, por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, de Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Então, aqui já mostra, nasceu na cidade de Davi. Davi foi rei dos judeus, né? Rei de Israel. Jesus nasceu lá. Então, nos tempos de Jesus, inclusive, existiam mais do que uma Belém. E para deixar claro qual Belém estava sendo dito, Lucas escreve Belém da Judéia. Jesus nasceu então de pai e mãe de judeu, pai e mãe de judeus. Não apenas isso, Jesus cresceu na província da Judéia, na cidade de Nazaré, em Cafarnaum. Nasceu, cresceu e viveu nas tradições judaicas. Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24, nós lemos: completando-se 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido otorgado pelo anjo antes dele mesmo nascer. De igual modo, ao completar esse tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus ao templo, levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido no sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também o sacrifício deverá ser oferecido como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então esse texto nos fala de algo que é praticado pelos judeus, não apenas a circuncisão, outros povos já praticam, mas a oferenda dada, você vai ver lá em Levítico, são livros da Torá, do povo judeu, não do povo palestino. Mas aqui fala que Jesus foi circuncidado, e embora o versículo 22 parece que está falando do dia seguinte, né? Num dia Jesus é circuncidado, outro dia foi lá se apresentar para a purificação. Não era assim que acontecia. O dia da purificação, o tempo de purificação, era 40 dias que a mulher deveria esperar para poder se apresentar no templo. Então, após 40 dias do nascimento de Jesus, é que eles vão ao templo. Ora, que templo eles vão? O templo dos judeus. Então, por que isso? Porque a lei de Moisés prescrevia que cada mulher que desse à luz a um filho fosse excluída do templo por 40 dias, e passado esse tempo, chamado dias de purificação, ela era apresentada lá. Terminando então esse tempo aí, a mãe do recém-nascido ia lá, oferecia, dependendo das suas condições financeiras, um cordeiro, né, de 1 ano de idade, como oferenda, um pombo, uma rola. Enquanto a mulher, como no caso de Maria e José, condições mais simples, ofereceram então a pomba ou a pomba ou as rolas, né? Então, isso mostra que é uma tradição e uma prática religiosa dos judeus. Jesus era judeu e praticava o judaísmo. Jesus frequentou esse templo muitas e muitas vezes, nós vemos isso várias vezes. Com 12 anos de idade, Jesus foi ao templo judaico de Jerusalém. Esse texto nós conhecemos bem, né? Quando José e Maria voltam ao templo, quando estão voltando para casa, no encontro de Jesus entre os parentes, entre os amigos que tinham ido junto com eles, lá em Lucas 2, né, versículo 41 a 52, nós vemos
Vamos abrir Lucas 4. Lucas 2, 41 a 52. Todos os anos, seus pais, os pais de Jesus, viajavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurar. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos que ouviram ficavam maravilhados com a capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que os seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu angustiamos muito a tua procura. Então respondeu: por que me procurais? Como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao pai? Mas eles não compreenderam bem o que explicaram. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois ele era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente no coração sobre todos os acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura, graça, na presença de Deus e das pessoas. Então, esse texto mostra aqui que Jesus praticava o hábito, tinha o hábito de ir ao templo em Jerusalém na época da Páscoa, como judeu, porque o palestino não ia lá. Aqui um detalhe, na narrativa de que Jesus era palestino, o argumento que Jesus falava aramaico, língua predominante dos árabes. Quando Jesus discutia com os mestres da lei, os textos que eles estavam falando eram textos judaicos, logo eram textos em hebraico. Algumas partes do Testamento estão em aramaico, mas a grande maioria em hebraico. Então, de fato, Jesus era influente nessas duas línguas, além do grego, porque o povo da época de Jesus, que era o livro de 12 tribos, falavam em hebraico e aramaico. O pessoal da região da Galileia falava aramaico, da Judéia falava hebraico. E no templo, principalmente, se falava em hebraico. Novamente, um outro episódio, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, foi citado no livro de Isaías, lá em Lucas 4,17. E ali ele lê em hebraico. Existem outras provas, como por exemplo, Jesus é chamado por Nicodemos de Rabi, ou mestre, em João capítulo 13. Quem era Rabino, ou Rabi, mestre? Só alguém da origem judia. Lá em Mateus 26, também, ele é chamado, Mateus 26, Marcos 9, João 1,38, novamente, ele é chamado de Rabino, que era uma pessoa com autoridade, um mestre das escrituras hebraicas. E quando Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5, 7, você vai ler várias vezes Jesus dizendo: ouviste que foi dito. Então ele vai lá para o Antigo Testamento. Para onde? Para as escrituras dos judeus, não dos palestinos. Ou, porque nem tinha escritura, Se Maomé nasceu 570 depois de Cristo, não tinha nada escrito. Ouviste que foi dito. Então Jesus, ele sempre afirmou a sua autoridade. Jesus sempre afirmou a autoridade da Torá. Ele sempre referia a Torá. E regularmente frequentava a sinagoga, e seu ensino era respeitado pelos outros judeus do seu tempo. Tudo isso mostra pela Bíblia que Jesus era, de fato, um judeu, e não um palestino. Então, além desses textos que eu passei para os irmãos, que mostram as provas que Jesus era judeu, a última prova está escrita na cruz do Calvário. O que é que está escrito na cruz do Calvário? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não é rei dos romanos, não é rei dos palestinos, rei dos judeus. Então, como eu disse, quando Jesus nasceu, toda a região chamada Palestina, toda a região era chamada Palestina. E
Mas no fato de ser uma região chamada Palestina, não significa que quem nasce na região palestina é palestino. É que eu vou dizer quem nasceu na região, quem nasceu na América do Sul, tá, nasceu na América do Sul, qual país? Brasil. Você não você é sul-americano, mas brasileiro. Não existe uma nação chamada Sul-América, coisa desse tipo. Então, o nome palestino mesmo só começou a ter força 130 anos depois de Cristo, quando Adriano, imperador, para punir e fustigar os judeus, começou a chamar aquela região de província sírio-palestina, tirando qualquer identidade judaica. Mas também isso por pouco tempo, né? E além do mais, o seguinte, os atuais palestinos, eles são de origem árabe e de mulheres da região subsaariana, né, que é a região abaixo do Saara, na África. E eles chegaram 70 anos depois de Cristo. Então, tentar roubar a identidade de Jesus, como eu disse, é tentar tirar as características, tentar tirar a característica de Jesus como judeu, é fazer com que as profecias a respeito de Jesus não se cumprissem de Jesus. É como se tudo que aconteceu quando Simeão pega Jesus do colo e fala que os olhos dele agora viram o Salvador, Ana fala a mesma coisa, cai por água abaixo, porque esse Jesus não era judeu, segundo os argumentos. Agora, como eu disse, né, existem outros fatores, ou outros testemunhos, outros escritos históricos além da Bíblia. E quem tenta reescrever e politizar a Bíblia, faz isso com propósitos justamente de tirar toda a autoridade da palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos, ou vou relatar alguns historiadores que trazem o fato de que Jesus era judeu. O primeiro é Flávio Josefo. Ele era o autor, né, escritor da antiguidade. O nome da verdade dele é José Bar Matias, mais conhecido como Josefo. Ele era membro de uma família aristocrática sacerdotal. Nasceu 37 depois de Cristo. Então, logo depois que Cristo morreu, ele nasceu. E ele foi criado ali. E ele diz o seguinte: era o Cristo o mais ilustre da nossa nação. Que nação? Judaica. Acusaram-no perante Pilatos e ele fez-o crucificado. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte, para os discípulos de Cristo. Ele desapareceu, ressuscitado e vivo ao terceiro dia. Então, Flávio José está relatando os fatos históricos a respeito da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo o seguinte: é dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram o seu nome, ou seja, cristão. Um outro, Tácito, escreveu sua história de Roma por volta de 110 anos depois de Cristo. E ao relatar sobre a época de Nero, que Nero colocou fogo em Roma, ele comentou sobre a terrível decisão do imperador de incendiar Roma. Ele diz o seguinte: assim para calar os rumores, Nero jogou a culpa e puniu com crueldade uma classe de homens odiados por causa dos seus vícios, a quem as multidões chamavam de cristãos. Os cristãos eram odiados. Cristo, de quem eles receberam o nome, foi executado por ordem de Pôncio Pilatos na época em que Tibério era imperador. E assim, essa superstição perniciosa foi contida por breve tempo, apenas para retomar revigorada, não apenas na Judéia, região, berço da praia, né? Ele disse, mas para alcançar toda a Roma, ou seja, saiu da região da Judéia e alcançou o mundo inteiro. Agora, esse aqui, alguns dos mais velhos vão lembrar dele, Henri Sobel, ou Henri Sobel, né? Henri Sobel foi o rabino israelita, da congregação israelita paulista. Se não me engano, ele morreu em 1900 e pouquinho. Ele diz o seguinte: a figura de Jesus tem sido, infelizmente, um empecilho no relacionamento entre cristãos e judeus, uma justificativa para a exclusão mútua, uma fonte de atrito e ressentimento. É de fundamental importância que Jesus seja reconhecido
como ela é essencial entre os dois credos. Jesus é a ponte através da qual toda a cristandade passa a ser incluída como descendente de Abraão e, portanto, co-herdeira juntamente com os judeus do seu grandioso legado espiritual. Então, como eu falei, Sobel era rabino da congregação israelita paulistana, e ele quis dizer o seguinte: olha, Jesus é o conciliador entre judeus e cristãos, porque Jesus era judeu. E aí vai, né? Para não alongar nesses relatos, mas mais alguns. Nos últimos 150 anos, historiadores, estudiosos bíblicos, como um alemão chamado Albert Schweitzer, com seu trabalho revolucionário, a questão do Jesus histórico, ele traz a seguinte dimensão. Em geral, esses estudiosos argumentam que o Jesus histórico foi um judeu da Galileia, não um judeu da Palestina. Viveu numa época de expectativas messiânicas e apocalípticas. Ele foi batizado por João Batista, depois João foi executado, começou o seu ministério. Historicamente, continua, Jesus Cristo foi um profeta judeu que viveu na Palestina do século. Ele está fazendo aqui apenas o relato, ele está apenas buscando o fato de Jesus histórico, mas tanto Jesus histórico como Jesus o Cristo é o mesmo. Então ele diz: nasceu, foi profeta judeu, viveu na Palestina no primeiro século. Durante sua vida ele trouxe uma mensagem de libertação a Israel, prometendo a formação de um reino de Deus na terra. Então, continua dizendo, só para terminar, ele fala o seguinte: o Jesus histórico é baseado em evidências históricas, ou seja, ele existiu de fato, nasceu na Judéia. Cada vez que um rolo de papel novo é descoberto, ou fragmentos do novo evangelho são encontrados, o Jesus histórico é modificado. Ou seja, aí entra aquela questão de que livros apócrifos tentam limpar sobre Jesus, e aí então eles descaracterizam mesmo Jesus Cristo. Mas para a fé cristã, para o cristão, para o crente, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, é o Deus encarnado. Então, para os historiadores, para os cristãos, o Jesus da história é o Jesus Cristo, filho de Maria, nascido em Belém. E nessa noite de Natal, na véspera de Natal, nós louvamos o Jesus Cristo, Deus Salvador, aquele que veio ao mundo nos trazer vida por meio da sua obra. Então, para concluir, por que eu trouxe esse estudo na noite de Natal e não falei do nascimento dele? Porque nós estamos cansados de ouvir essa história, nós conhecemos bem essa história. Não vamos deixar de contá-la porque estamos cansados de ouvi-la. Mas quando alguém aqui, amigos de vocês, lá na rede social, colocar Jesus nasceu na Palestina, vocês podem entupir ele com todas as informações. Então, você está simplesmente repetindo uma narrativa mentirosa. Por que vocês querem tirar Jesus, a identidade de Jesus? Porque ao tirar a identidade de Jesus, tudo cai por terra. O nosso Salvador não existiu, não veio ainda ao mundo. Porque lá na profecia do Testamento diz que Jesus nasceria da tribo de Davi, em Belém. Então, ao defender a fé genuína, como por exemplo Pedro fala, né, em 1 Pedro 3,15, nós devemos estar preparados para a defesa da nossa fé. Quando alguém inquirir a nossa fé, nós temos que estar preparados para falar para eles a respeito do que nós cremos e quem nós cremos. Então, naquela noite de Natal, os anjos proclamaram, os céus anunciaram, Jesus Cristo nasceu, o Filho de Deus. Possamos louvar o Messias prometido por Deus, anunciado pelos profetas, aceito pelos crentes de todo o mundo. Então, como eu falei, é uma mensagem diferente de uma mensagem de Natal, mas ao mesmo tempo é a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasceu em Belém, viveu na região da Judéia, morreu, ressuscitou, prometeu um dia voltar e vai pisar depois lá naquela mesma terra aonde hoje
está toda dominada, a grande parte dominada dos palestinos e em guerra. E até os judeus que rejeitam Jesus Cristo como Salvador, como Messias, irão reconhecê-lo como o verdadeiro Messias, né? Bendito que vem em nome de Jesus, eles vão cantar, vão proclamar. Nós podemos proclamar hoje, né? Como acabamos de cantar, assim como os anjos proclamaram, nós também proclamamos. É-nos nascido o Rei Divinal. Eu ia falar o Rei de Israel, o Rei Divinal. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma noite agradável, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém.